Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas. E não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, do oeste. E ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas, de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim, e que saindo dali se dividia, formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro. E ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá a volta por toda a região de Cush. O terceiro rio é o Tigre, que passa a oeste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia que você a comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer com ele alguém que o ajude, como se fosse sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para o homem não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estão nus, mas não sentiram vergonha. Que lindo, né? Chega a dar uma emoção. Gênesis capítulo 3. Maiara, Vou dar pausa aqui. O deixa Telzinho eu- acordou. Se você puder ir comentando aqui, tá, pra só vou ver ele comentando aqui. aqui, tá? Esse capítulo é muito lindo, maravilhoso mesmo, porque a gente vê, né, o cuidado de Deus para nossas vidas. Ele criou todos os animais, ele criou todos os animais, criou o homem.
para o homem governar sobre os animais, tanto que ele deu poder ao homem para dar o nome aos animais, né, aos bichos. Então imagina aí Adão dando nome a todos os bichinhos, todos os animais. E aí depois ele viu, né, que faltava, todos tinham sua fêmea, né? Então todos os animais tinham a fêmea e o homem não. E aí ele viu, né, que ele precisava de um homem, uma pessoa, né, ao lado dele para ser uma auxiliadora idônea, né? Uma ajudadora idônea. A gente vê como Deus foi lindo, assim, fica a mulher, que é a questão de Adão. Então esse Gênesis 2 conclui, né, a história da criação e o início do 7º dia, onde Deus nada mais criou e descansou. E vemos que este dia foi abençoado pelo Criador e separado para o descanso da humanidade. Então há muitas verdades maravilhosas neste ato de Deus que ainda hoje regem a humanidade, né, como o descanso semanal, remunerado dos trabalhadores, o equilíbrio da jornada de trabalho e a manutenção da saúde corporal como um todo. Mas é também a base de um relacionamento saudável com Deus. Foi o que eu falei ontem, né? Que era um dia da gente tirar para poder ter um relacionamento com Deus. Nós percebemos que desde o princípio o Senhor nos convoca a uma vida de equilíbrio, onde possamos, né? Onde podemos ser produtivos e ainda assim separar tempo para aprender e ouvir a sua voz. E sobre o homem e a mulher, aqui temos a repetição da criação, né? Do homem e da mulher. Contudo, há uma riqueza de detalhes maior na descrição desse ato. Por exemplo, nesses capítulos nos é dito que a matéria-prima utilizada na criação do homem foi o pó da terra. E não é à toa, né, que nós tivemos componentes minerais encontrados no solo que fazem parte da nossa composição orgânica, né? E em seguida, vendo que a solidão não é algo bom, Deus criou a mulher a partir da costela de Adão. E fazendo a primeira utilização de células-tronco da história, algo que os cientistas consideram como descoberta recente, a Bíblia já fala há pelo menos cerca de 5.000 anos atrás. Então, outro princípio importante estabelecido aqui é a estrutura familiar, que deve ser homem e mulher. Depois que Deus criou, que os criou e os abençoou e ordenou que enchesse a terra, o que seria impossível, né, em relação a uma relação homossexual, no caso. Mas vamos voltar aqui para o Jardim do Éden, né? O primeiro casal, ele vivia em um ambiente perfeito no Éden, onde estava plantada, né, a árvore da vida e também a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E Deus, ele instituiu o homem para cuidar do jardim e a mulher como a sua ajudadora idônea, né? E deu a Adão a ordem de que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob a pena de que no dia em que dela comessem, morreriam. O que eles era um termo bem estranho, que eles nem conheciam esse termo. A morte ainda não existia naqueles dias, né? Então, no capítulo de 1 ao 3, o versículo de 1 ao 3, fala do descanso, né? O dia de descanso. E nós sabemos, né, que Deus não se cansa, mas que no 7º dia, Deus concluiu toda a criação. Ele descansou, santificou esse dia como descanso de tudo que já havia feito. Obviamente, é um princípio para nós seres humanos, né, na verdade, para toda a criação, tanto os animais, quanto a terra, quanto a natureza, como também nós, seres humanos, nós precisamos descansar, tirar um dia de descanso. Nós vivemos hoje em um mundo muito agitado, né, onde as pessoas querem viver um ritmo extremamente acelerado, produzir, fazer sempre mais coisas, né? Mas precisamos seguir o princípio do descanso, de passar um tempo a sós com Deus, um tempo de oração, um tempo com a família, para resgatar nossas entregas e ter a possibilidade de dar sempre o nosso melhor. Do 4 ao 6, fala da água que brota da terra. Muito interessante esses versículos, porque fala que toda a terra que irrigava a criação, toda a água que irrigava a criação brotava da terra. Então ainda não havia chuva. Então isso nos mostra que Deus, em sua criação, em seu poder, né,
maravilhoso, vai muito além das formas que nós conhecemos de abençoar, de cuidar e de nutrir. Perceba que aqui não havia chuva, mas a terra continuava irrigada, continuava cuidada. Então, assim é com a nossa vida, né? Muitas vezes, muitas portas se fecham, muitos lugares que nós imaginávamos que seriam bênçãos se tornam estéreis e a bênção não vem. Contudo, nós continuamos sendo irrigados, continuamos sendo cuidados. Mas por quê, né? Por que isso acontece? Porque o nosso Deus é uma fonte inesgotável de cuidado e amor. Então, não se preocupa, né? Se uma fonte secar, se uma porta se fechar, em Deus você terá tudo que você precisa para viver. Glória a Deus. Ele é o nosso braço forte, né? Ele nos protege com a sua destra fiel. E do 2, no capítulo 7, fala do pó da terra, né? Que nós somos seres muito frágeis, embora sob uma perspectiva diferente, nós sejamos fortes e resistentes. O ser humano é uma criatura fenomenal, né? Nós somos, de fato, a criação mais complexa de Deus. Mas, por outro lado, nós somos pó. Somos frágeis, somos vulneráveis. E ao pó, iremos retornar um dia, né? Então, a nossa força está em Deus. Nós precisamos estar firmados nele. Nós precisamos nos relacionar com ele. É ele que nos sustenta, né? É ele que nos põe de pé todos os dias. A graça e a misericórdia dele é derramada sobre nós todos os dias, né? Para que possamos nos viver e nos relacionar com ele. Então, se não houver entre nós e Deus um relacionamento sincero, não conseguiremos ter vida e vida em abundância, né? Como ele nos prometeu. Só Deus nos dá essa segurança, né? Só em Deus nós temos essa paz, essa alegria, né? Essa abundância. E é muito interessante que esse versículo 7 diz que o Senhor soprou nas narinas de Adão e ele se tornou um ser vivente. Deus compartilhou a sua vida com Adão. Ele compartilhou sua vida com o ser humano. Então percebe que em tudo na criação, Deus ordenou e tudo foi criado. Mas o homem não. O homem ele fez do pó da terra. E para que ele tivesse vida, o Senhor soprou em suas narinas. Então ele nos deu, né, a sua vida, né? Por isso que fala que ele nos fez a sua imagem e semelhança, né? Ele nos deu um pouquinho de nós. Na verdade, ele foi para dentro de nós, né? Deus, ele entrou dentro de nós para que nós podemos ter vida. Então, esse ar que respiramos, né? É Deus, né? Na verdade, é Deus por um aqui. Então, confirmando ainda mais que nós somos a semelhança de Deus e amados por Ele, né? O Senhor compartilhou conosco a sua vida. E isso lhe faz de forma ainda mais profunda em Jesus Cristo, né? Nós vemos como foi, né, a chegada de Jesus Cristo, como Ele veio na terra, como Ele se manifestou, como o Verbo, né, se tornou carne. Então, nós vemos, né, que Deus, ele confirmou ainda mais a nossa semelhança com Ele. E que como somos amados dele por causa de Jesus Cristo. E no versículo 8 ao 14 fala do Jardim do Éden, né? O Jardim do Éden. O Jardim do Éden é um lugar maravilhoso. Foi ali que Deus fez com que Adão morasse. E foi o primeiro lar do ser humano. E era um lugar muito bem cuidado, cheio de água, cheio de alimento. Tudo que Adão precisava estava ali. Havia também a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Éden era muito bem irrigado, né? Muito bem cuidado, como se fosse o centro geográfico de tudo que Deus havia criado. Só que Deus deu ordem para Adão no Éden, né? Que era para ele cuidar do jardim e cultivar. E junto com a ordem, deu a seguinte restrição, que ele não poderia comer de tudo. Todas as árvores que havia no jardim. Contudo, ele poderia comer de várias árvores, porém, teria a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele não deveria comer.
porque se caso Adão comesse, ele morreria. Então essa linguagem de morte, provavelmente Adão não entendeu muito bem, né? Porque afinal a morte não existia. Mas é apenas uma suposição, porque também ele era um ser perfeito e pleno, né? Então todo conhecimento que hoje nós usamos é resultado de apenas uma parte do funcionamento do nosso cérebro. E Adão usava todo o seu cérebro para raciocinar. Por isso que ele tinha tanta capacidade de administrar a terra. Por isso que ele conseguiu colocar nomes em todos os animais da terra. Imagine, a gente quando recebe um bichinho, né? Quando a gente ganha um cãozinho, um gatinho, a gente fica, que nome que eu dou? E fica vendo. Imagine Adão colocando nome em todos os animais da terra. Todos os animais, todos os bichos, todos os peixes. Foi muita criatividade, né? Que só usando realmente o funcionamento de todo o cérebro ele conseguiria. Então, mesmo que ele não tivesse referência, né, sobre o que era a morte, é possível que ele entendesse o que significava. No 18 nós vemos que Adão viu que não é bom, né? Deus viu, na verdade, que não é bom que ele esteja sozinho, né? Deus viu que não era bom que ele estivesse sozinho, porque todo animal tinha o seu pai, só o homem que não. Então, no versículo 18, Deus percebe que não é bom para Adão estar sozinho. Então, ele decidiu que criaria alguém para ajudá-lo. Alguém que o completasse, alguém que desse a Adão mais plenitude ainda. E a solidão não é boa. É claro que existem momentos em que é bom estar sozinho, mas viver sozinho não é para ninguém, né? Nós somos seres pessoais, seres semelhantes a Deus. E o Senhor não vive sozinho. O Senhor, Deus, ele vive, né? São três, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele está rodeado de seres também da criação. Enfim, Deus é cercado de vida. E nós precisamos estar cercados de vida também. As pessoas, embora hoje muitas prefiram se relacionar com animais, né? Ou se relacionar pelas redes sociais, com a internet, enfim. Com tantas coisas, mas Deus nos criou para nos relacionarmos com os outros, e não para estarmos sozinhos. E quando nós não interagimos com outros seres humanos, nós estamos agindo para o bem, não estamos agindo para o bem da nossa saúde. Quando a gente não interage com pessoas. Então, no 19 e no 20, Deus deu a Adão o poder, né, de nomear os animais, né? Então vemos que o Senhor começa a dar a Adão responsabilidades. Tendo criado todos os animais, o Senhor ordenou a Adão que desse a eles os seus nomes, e assim ele fez uso da inteligência de Deus e lhe deu a capacidade para desempenhar muito bem essa tarefa. E é muito interessante notar que o nome de cada animal, né, está diferentemente ligado à função deles, aos seus aspectos naturais, às suas características. Então hoje é muito interessante notar, porque a gente olha para a cara de um leão e ele tem muita cara de leão, né? É fantástico pensar como o nosso Deus é perfeito, mesmo nas coisas mais pequenas, né? E no versículo 20, o Senhor conclui dizendo que não havia alguém que fosse semelhante ao homem, alguém que o ajudasse, alguém que o completasse. E percebendo isso, que toda a criação já estava bem equilibrada, alguma coisa faltava, e isso seria resolvido na próxima etapa. Que no 21 ao 25, Deus fez a criação da mulher e do casamento. Então é muito interessante ver como Deus, né, ele se antecipa às nossas necessidades. Porque provavelmente Adão ainda não soubesse, né, o que estava sentindo com relação ao fato de estar sozinho. Mas é possível, né, que ao dar uma olhada para o leão e perceber que tinha uma leoa, para o urso perceber que tinha uma ursa, ele percebia que precisava de uma companhia também. E o seu pai Deus, que se antecipa, né, às necessidades, antes que Adão chegasse a pedir por isso, é possível que ele tenha pensado sobre o assunto, mas não chegou a pedir. Então o Senhor se antecipa e faz com que ele durma. E quando Adão dorme, o Senhor Deus tira uma de suas costelas e fecha o lugar com carne. A partir dessa costela, o Senhor cria a mulher. E sendo essa a primeira operação com células-tronco de toda a história da criação dos seres humanos, né? Então, como a Bíblia é fantástica, né? Como Deus está à frente da ciência, né?
Se os cientistas, de maneira geral, se voltassem para Deus, a humanidade já teria resolvido muito mais problemas, né? Muito mais, já teria se desenvolvido mais. Quando Adão acordou, ele viu que Eva era semelhante a ele. Era a plenitude que lhe faltava. Então aqui nós percebemos que o Senhor nos criou, não criou outro homem, né? Deus fez uma mulher, confirmando o princípio de que o prazer de Deus está na relação, né, heterossexual. Então, porque o casamento também tem funções, não é apenas para nos dar prazer e plenitude, é para fechar uma brecha de solidão, né? Mas também que nós possamos garantir a continuidade da raça humana, né? Então, em Gênesis 2:24, ele fala exatamente sobre isso, que o homem deve deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher. Que o homem e a mulher devessem, né, se multiplicar, crescer e se multiplicar, né? Então, o propósito de Deus para nossas vidas é esse, né? Que nós cresçamos, que multiplicamos, né? Que produzimos frutos, que possamos viver em harmonia, né? Em família, porque a família é uma obra-prima de Deus, né? Deus, ele amou a família e Deus, ele amou a humanidade. Por isso que ele deu, né, continuidade no ser vivente, né? Que é o homem, Amém. Oi. Muito bom. Outra coisa que eu queria complementar, né, que como assim a gente lendo, né, o capítulo 1 e 2 mostra como Deus, ele é criativo. E nós somos a imagem e semelhança, também somos, né? E aqui tem até um comentário aqui na minha Bíblia que ela fala, não consigo imaginar como deve ter sido a tarefa de Adão de dar nome a todos os pássaros, os animais. Ele certamente teve que ser criativo para fazer isso. E aí, assim, se a gente parar e olhar, né, ao redor, toda essa criação, né, olhar a natureza, a gente descobre que existe um oceano, que ela descubra o que existe no oceano, ou aprenda com as abelhas, as flores atuam em conjunto, depois entenda que se você realmente aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o mesmo Espírito Santo que estava presente na criação está vivendo dentro de você. Então a gente entender isso, que esse Espírito de Deus também está em nós, isso mostra que a gente também tem um poder criativo enorme, né, que habita dentro de nós. E que a gente precisa aprender a recorrer a ele e expressá-lo sem medo. E antigamente, eu me achava, eu não sou criativa, né? A gente às vezes acha que quem é mais, assim, pessoas que trabalham com arte, coisas assim, que são pessoas criativas, às vezes a gente se acha que não ser, né? Mas sim, nós somos porque nós somos imagem e semelhança desse Deus que é criativo. Olha a criação dele, né? É um espetáculo. Se a gente for ver... Calma aí, Tanzinho. Se a gente for ver como funciona, por exemplo, os rios, né? A gente chove e essa água depois evapora, e essa água que evaporou vai chover e vai para os rios, e todo o funcionamento de como... Não precisa de nenhuma tecnologia para o negócio fluir, como que a natureza cresce e se desenvolve. E nós também temos esse poder criativo, mas a gente precisa acessar o Espírito de Deus, né? Porque realmente a gente faz aqui no Rio Pablo fala, downloads que vem no alto, downloads que vem do céu, tem coisas que a gente que vem assim, porque não é necessariamente nosso aqui, mas é porque é algo que a gente realmente consegue ativar dessa essência do Deus criativo, né? Só um comentário aqui, que eu ressignifiquei essa questão de criatividade, e sempre que assim, preciso de uma ideia, preciso de algo, eu gosto de fazer uma caminhada no parque, eu vou caminhar em silêncio, e é muito interessante que várias coisas assim que me vêm, normalmente vem quando eu tô lá no momento de silêncio, de quietude, fazendo uma caminhada, eu com Deus, daqui a pouco me vem uma coisa na mente, né? Me vem aquele que eu falo que é os downloads que vem do alto, assim, né? Então, nós somos criativos, né? Temos só que acessar essa criatividade. E é isso que eu queria só complementar aqui. O sol.
Que horas são? Será que a gente ouve o próximo, gente? O que vocês acham? Tá lá em cima, né? Se quiserem ouvir, eu Então, tô tranquilo hoje aqui. então vamos pôr rapidinho, então eu vou dar o play. Vou botar. Só dar o play. Gênesis capítulo 3. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer essa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morremos. Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido. E ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram. E eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como pragas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem. Onde é que você está? Ouvi a tua voz quando passeávamos pelo jardim. Fiquei com medo, porque eu estava nu. Por isso me escondi. E quem foi que disse que você estava nu? Por acaso você comeu uma fruta da árvore que é proibido comer? A mulher que me disse para ser minha companheira deu uma fruta. E eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A cobra me enganou. Eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigado. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer pó da terra. Eu farei que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça. E você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez. E com muita dor, você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido. E ele a dominará. E para o homem, Deus disse o seguinte: você fez o que sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu pude de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Adão pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para o homem e a sua mulher se vestir. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava volta em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida.
aqui nesse 3, queria só fazer um comentário aqui sobre a obediência a Deus, né? Que Adão, ele fez o que Deus lhe disse ele acabou fazendo o que Deus disse para não fazer, né? E como resultado, Adão tornou-se cativo de Satanás, que havia seduzido a ir contra a palavra de Deus, dando ouvidos a Satanás em lugar de dar ouvidos a Deus. E Adão entregou ao inimigo a autoridade de governar a terra, né? Que Deus havia dado originalmente a ele, ao homem, né? Então, né, isso é aqui uma grande lição aqui pra gente, que como a gente precisa sempre, ouça sempre a Deus e obedeça a sua palavra, né? Porque é o que diz aqui na palavra, que os planos deles são muito melhores e maiores do que os nossos, né? E ele tem pensamentos ótimos sobre nós, né? Então que a gente realmente esteja atenta, né, a ouvir essa voz e a obedecer. Porque realmente a nossa vida vai ser muito mais simples, mais leve, mais tudo fluindo em harmonia, né? E só um comentário, tem aqui um estudo aqui na Bíblia que fala sobre a maldição do diabo, né? Que ela fala o seguinte, aqui a autora, que creio que antes de pecar, Adão estava vestido com a glória de Deus. Só que assim que Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus. E eles poderiam dizer que eles perderam a sua cobertura. Mas enquanto eles eram obedientes a Deus, eles estavam protegidos de tudo que o diabo queria fazer contra eles. E finalmente através deles. E ao ver que o diabo havia feito, Deus imediatamente anunciou a maldição sobre Satanás e lhe disse como ela ocorreria. E Satanás não entendeu realmente o que Deus estava dizendo. Apesar disso, Deus o pronunciou e tinha de acontecer. Está lá em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Que isso aqui está em Gênesis 3:15, né? E aí, ó, aqui eu explicando, né? O ferimento na cabeça simboliza o enfraquecimento de autoridade. Deus disse que o descendente da mulher, Jesus no caso, retiraria a autoridade de Satanás. Este feriria o calcanhar de Jesus, afligiria o seu corpo, né, tanto na cruz quanto afligindo a humanidade. E através da morte de Jesus na cruz, Deus tomou a autoridade de Satanás, que Adão lhe havia dado, né? E entregou-se primeiramente a Jesus e depois a cada pessoa que viesse a crer. Não apenas que Jesus morreu por ela, mas também que Satanás perdeu a autoridade que tinha sobre a sua vida. Então a gente precisa entender não apenas que Jesus morreu por nós, mas também que ele nos redimiu. Então, independente do que o diabo tente fazer a você, ele está condenado à derrota. Você foi redimido e é vitorioso sobre ele através de Jesus Cristo, né? Por isso que a gente, né, sempre ora ali, né, em nome de Jesus, né? Porque através da obra que ele fez, né, que tudo já foi pago, né? Então, só uma explicação aqui para a gente entender, né, o que é o que diz esse ferirá a cabeça, né, e ferirá o calcanhar. Então, é isso, o ferimento da cabeça simboliza o enfraquecimento da autoridade. Bom, aqui o outro aqui também já lemos. Só um comentáriozinho aqui pra gente entender essa passagem aqui de Gênesis 3:15. E é isso, Flavinha. Quer falar uma coisa? Alguém quer comentar, gente? Oi, Rosa, que bom você ver como você tá. Depois comenta aqui. Ah, se você tá bem. Oi, Dira. Faz tempo que eu não vejo isso aqui. Flavinha tá todo dia. Eu volto aqui todo dia com a gente. Manda beijo, vovó. Fala bom dia. Bom dia. Meus queridos, alguém quer falar algo? Faço mil. Não, eu fui pedir. Vou pegar minha A Cris tá aqui também.
Pois é, conclui aí, Cris, pra gente. Esse 3 aí é maravilhoso, né? Também. Muito bom. É um livro. Na verdade, é um dos mais importantes assim que eu vejo sobre os bloqueios que a gente tem hoje, né? Sim, é um livro. É um estudo que realmente teria que ter mais um tempinho para a gente estudar. É um Se vocês livro. quiserem, tem um estudo aqui maravilhoso aqui, só que agora eu não tenho tempo mais de falar sobre esse 3. Amanhã a gente pode abrir, né, com ele e falar um pouquinho sobre a tentação, né, sobre a queda, né, do homem. Sim. Acho que seria. E porque, na verdade, assim como eu falei, né, a desobediência, né, a tentativa de Adão esconder de Deus também, Sim. e o castigo, né? Uhum. Eu acho que essa conclusão aí desse estudo 3 a gente deve fazer amanhã, porque agora realmente eu não tenho tempo mais. E também porque foi em Gênesis 3 que Cristo se manifestou também, né? Sim. Deus anunciou essa nova aliança aí já em Gênesis 3, então seria interessante a gente voltar um pouquinho, né? E falar sobre ele. Também acho, irmã Flávia. Acho que seria interessante a gente começar por ele amanhã. Tem muita explicação, muita coisa para ser falada, ser dita. Uhum. E tem aqui um estudo muito bom, eu tô vendo aqui, mas é grande, é imenso. E aí, amanhã a gente fala então, tá bom? Tá, perfeito. Aí você Gostei ora da aí pra ideia. gente concluir. Tá bem. Deus abençoe, irmãs, que o Senhor nos conceda, né, o privilégio de mais uma oportunidade, né? Vamos estar orando. Senhor, graça te dou, Jesus querido e amado, por essa oportunidade de ouvir mais de ti, por entender, Senhor, o alfa, o ômega, por entender, Senhor, a tua misericórdia, por entender, Senhor, que tu és, aleluia, para sempre será. Ó Espírito Santo, nós invocamos o teu nome, Jesus, através do Espírito Santo nesta manhã, crendo e sabendo que tu podes modificar, que tu podes transformar, que tu podes, aleluia, glória a Deus, nos conceder mais uma oportunidade de exaltar e ter nos concedido mais uma oportunidade de exaltar e glorificar o teu nome. Obrigado pelo presente do hoje, do agora. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação gratuita. Obrigado por estarmos nesta sala ouvindo mais de ti, ouvindo, Senhor, as tuas misericórdias, ouvindo, Senhor, o quão grande és por nos formar, por nos construir, por nos reconstruir. Oh, muito obrigado, Senhor. Visita cada lar aqui representado, a cada coração, vá de encontro a cada necessidade, a cada irmã, a cada irmão que entrou aqui, Senhor, tu conhece, tu sonda, tu sabe o que eles vieram buscar aqui, Senhor, não deixa que eles saiam daqui sem receber, não deixa, Senhor. Entra com providência, Senhor, no mais profundo. Vai de encontro àqueles que não puderam estar, Senhor, por algum motivo, Senhor, seja por doença. Entra com providência nessa hora. Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores, o nosso Deus. Nós cremos e assim te pedimos, Senhor. Vai, Senhor, de encontro àqueles que estão fracos, àqueles que estão desesperançosos, porque hoje os dias são maus, os dias são trabalhosos, os dias são difíceis, mas Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso amigo, nosso querido Papai. Vai de encontro, Senhor, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão com seus familiares em desespero de alma. Muitos estão, Senhor, desabrigados, muitos estão sem condições, Senhor, muitas das vezes, o seu alimento nos seus lares. Senhor, tem de misericórdia, desperta nós como igreja Tua, para estarmos atentos, apercebidos para o nosso próximo. Porque na Tua palavra diz que quando ajudamos um, fazemos a Tua obra e fazemos para Ti, Senhor. Ah, Jesus querido, hoje nós aqui como igreja Tua, desperta-nos, acorda-nos como igreja. Sim, Senhor, estejamos atentos, estejamos apostos como soldados, Senhor. Para estarmos, ó Pai, aleluia, fazendo a Tua vontade sobre a terra. Muito obrigada por essa oportunidade.
Fica conosco para sempre, Senhor. Abençoa os nossos dias, abençoa hoje o nosso dia, Senhor. Repreende toda seta maligna, toda inveja, toda calúnia, que nós venhamos ser luz e sal da terra neste dia. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, 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 Jesus. Amém, glória a Deus. Deus Deus abençoe. abençoe, amadas. Tenham um bom dia e amados. Senhor abençoe a irmã